Uhum. Vocês estão me ouvindo? Certinho. Sim. Você ouve a gente? Sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa Tudo bem com noite. você? Tudo bem também, aqui na correria, né? Nova Tá rotina. gostando do emprego? Tá gostando do emprego? Sim, tô gostando. Mas assim, muita novidade, e aí ainda tô naquela fase de adaptação, mas tô gostando. Que bom. Ótimo. É uma fase difícil, né? Porque você quer ajudar, mas é tanta coisa para aprender antes. Nossa, Nossa, tô na sim. mesma, Vivian. É, E porque aí, também Todo mudou mundo. agora. Italiano, no seu caso. Além Tava do mais. falando, Vivian, hoje eu me apresentei para o time da Itália e, assim, falaram que a reunião com eles seria em inglês. Me apresentei em inglês, obviamente, mas a reunião foi inteira em italiano. Então, assim, eu vou ter que aprender italiano até dezembro, não vai ter jeito. não vai ter escapatória. Eu Já participei de um conhece? treinamento de IA, todo em italiano. Nossa. Isso? É isso. Nossa. E já conhecia italiano? Sim, eu estudei um pouquinho, Fernanda. Eu fiz 2023, eu fiz um pouco no Duolingo, aplicativo, Ah, sabe? Certo. Então eu Uhum. peguei, tem uma base, bem uma base, assim. Se eu tiver que ir pra Itália, vou me comunicar mais ou menos, mas agora pra uma reunião, assim, aí não dá, né? Pra entender eu entendo, mas agora falar, ainda Aí não. fica mais difícil. É, Gustavo vamos também lá, está no então. emprego novo, né? Tô assim, eu acabei Gustavo? saindo do SG, né? Eu acabei indo para advocacia mesmo, né? Ah, legal. Mas estamos lá. Perfeito. Continuo aqui. Eu acho que me encontrei mesmo na advocacia. Tá Ah, que gostando bom. demais, muito bom. Uhum. Aí Perfeito. na sua cidade Então, todos. mesmo? É aqui mesmo, 10 minutinhos de bicicleta, pertinho. Ih, pertinho demais. O senhor também vive pertinho do seu trabalho? Mais ou menos uns 20 minutos de metrô. Ah, É ok, é. é. Uhum. Deslocamento grande que é ruim, né? É, que Sim. demora Mas, muitas horas, né, para chegar, para ir embora. Uhum. Perfeito. Então vamos lá, meninos. O que como é que a você gente tem a falar? começa? Vamos lá. Isso. Então, Fernando, a gente tinha conversado, né, sobre algumas coisinhas para deixar claro, né? Agora, na verdade, já está assim bem em cima da hora. Essa reunião devia ter acontecido umas 2 semanas atrás, pelo menos, né? Mas tudo bem, assim, a gente vai tentar e vai continuar fazendo o máximo que dá, né? Primeiro que a gente queria deixar claro que que você estava perguntando sobre várias coisinhas, né, sobre a Link, vários documentos, modelos, né, e aí a gente só queria deixar claro que o trio, né, foi formado aqui para a gente focar na plataforma ODS, né, para conseguir o selo ODS. E é o que a gente vai fazer, e a urgência, né, não que não seja importante, as outras coisas, né, mas a urgência principal é obter o selo. A gente tem até o dia 31, então, mas a gente vai tentar o máximo. E aí, sobre como é que funciona lá a estrutura, né? A gente tem que fazer vários preenchimentos ao modelo deles lá, que tem várias informações. Tem o responsável, o ODS primário, né? Secundário, principal, secundário, né? Tem várias informações, metodologia, e várias dessas a gente já conseguiu achar. A gente dividiu em três, né? Aí as primeiras informações eu consegui achar nos documentos da Link, que estão lá no Drive, consegui completar ali, a Thaís também conseguiu, só que a parte da Vivian, das atividades, nem todas estão lá, né? Depois ela explica melhor o que está faltando ali. Mas tem muita coisa que a gente não achou nesses documentos ali, e não estamos mesmo achando. E às vezes é simplesmente por falta de acesso nosso, da nossa conta, né? E aí que está o próximo ponto, né? Que a gente precisa discutir essas informações que estão faltando para poder incluir lá, né, no nosso banco de dados, que a gente vai passar de lá para depois esse documento que a gente está fazendo compartilhado, né, para passar na plataforma mesmo. E aí faltam essas informações que são referentes a atividades, detalhamentos, né, que tem que estar bem certinho e simplesmente não temos essas informações, né? Então é importante obtê-las. E aí depois disso é questão de melhorar a escrita ali, deixar mais técnica, mais bonitinha, para aí sim cadastrar na plataforma o nosso pedido, né? Aí aguardar o tempo lá da auditoria
para conseguir. Então, esse que é o panorama que a gente precisava te deixar claro, né? Que a gente conversou, tá? Aí, alguma dúvida? Não, qual a dúvida? Aí a gente precisa ver agora as atividades, né? Gustavo, você consegue apresentar a tela com aquele documento que a gente estava... Aquele eu não conseguia ter acesso, de verdade. Eu tinha tentado outro dia, que a Thaís me mandou, acho que foi sexta, aí eu vi que eu não tinha conseguido, mas eu esqueci de pedir para ela, né, o acesso. Ah, Thaís, acho que vai apresentar. Ah, isso aí. Eu compartilhei aqui, Gustavo, eu vi que você pediu pelo seu e-mail do Gmail. E aí sempre tem que lembrar de tentar acessar pelo da link. Ah, entendi. Eu devo ter feito a mesma coisa. Porque eu vi, só apareceu a solicitação do Gustavo. Aí eu tava para liberar, eu falei, nossa, é por causa do e-mail. É o Gmail. Entendi. Mas depois testem. Deixa eu mandar aqui, na verdade, agora o link para vocês confirmam pra gente se tá funcionando. Vai mandar pro e-mail do SG? Eu mandei aqui no chat mesmo o link. Só para vocês testarem, ver se vai, se abre aí. Se não, vocês me falam que eu já dou uma olhada aqui, o que pode ser. É porque eu tô pelo e-mail meu pessoal aqui na reunião. Ah, agora abriu. Mas eu acho, Gustavo, que se você jogar, tipo, abrir na janela e você selecionar qual que é a conta que você vai usar para abrir, talvez você consiga mudar pro da link. Tentar na outra janela. Da Vivian deu. Pode ser isso mesmo, então. Podia ser o acesso. Tava dando uma olhada aqui no documento também. Vou passar por ele todo, que aí a gente sana as dúvidas que podem ter surgido. Gustavo, você me fala, tá? Deixa eu só compartilhar para eu ver vocês. Teve algumas atividades lá que a gente não conseguiu ter acesso, Fernando. Aí a gente precisa saber onde estão essas informações. Isso. Ó, vou começar aqui do começo e aí a gente vai passando pelos pontos se tiver dúvida, né? Bom, então aqui era basicamente sobre essa informação, né, que a IA trouxe de forma errada, que na verdade é a questão de a gente tentaria o selo como impacto social, que é quando você cadastra só um ODS. Então, isso não um projeto só não tem como conferir bronze ou prata, né, enfim, outra categoria, porque é por quantidade, na verdade, de projetos, né? Aqui, eu trouxe que a gente procurou identificar quais são as informações solicitadas na metodologia do Instituto e que a gente não localizou. Oi? Consegui acessar. Conseguiu? Ah, ótimo. Então, era essa questão do e-mail mesmo. Já. Bom, então, ótimo. Então, resolvido, está ok. Então, aqui, ó, nesse tópico, eu trago quais são os itens que na metodologia Link a gente não tem e na metodologia ODS é solicitado. Então, quando eu coloco, né, na descrição do projeto as ODS primária e secundária, qual que a que o projeto se dedica e as metas dentro de cada ODS. E as metas aqui são aquelas da ONU, né, da Agenda 2030. E assim, o que eu percebi, que existe uma análise muito geral de desafio ODS, trata dos ODS tal, tal, tal e tal. Então, não tem talvez uma limitação de, olha, é esse ODS aqui como principal, dentro desse ODS a gente trata das metas X, Y, Z. Porque as metas, elas são muito variadas, né, dentro de cada ODS. E aí, a metodologia do Instituto ODS traz essa recomendação e eu acho que é válido, né, a gente tentar identificar qual que é a meta que a gente consegue trabalhar melhor dentro do projeto. No público-alvo também é outra informação que não traz com profundidade, né, o material já da Link, porque uma questão aqui esse esclarecimento, porque hoje quando a gente olha, fala de alunas do ensino público, e aí não especifica, né, quando a gente fala alunas, é só por conta do desafio do Futuras Cientistas, então a gente não tem interesse nenhum de expandir, além do Futuras Cientistas, do desafio DS, e quando a gente fala em escola pública, pode ser uma escola técnica, uma escola de ensino fundamental, então tá genérico, e aí entender, a gente quer deixar dessa forma, tá genérico com relação à escola pública, mas não tá genérico quanto a serem só meninas, né, não são alunos de forma mais ampla, são só meninas. Então, eu acho que a gente ter essa clareza, né, de forma mais estratégica mesmo, quem que a gente quer atingir, quem que é o nosso público-alvo que a gente quer focar,
que a gente focou em 2024, focou em 2025, vai focar em 2026. Então, aqui talvez seja mais uma, né, já existe, claro, já existe um público-alvo ali definido, mas talvez sem tanta profundidade dessa parte de reflexão mesmo, né, de quem que a gente espera atingir. No cronograma de atividades, a gente tem uma lista de quais são as atividades, né, e com a data que elas foram realizadas, mas existem outras informações que faltam. Então, por exemplo, eles pedem quem que é o público externo que é atendido, quantos colaboradores são atuantes aí, participam dessa atividade, quais são as parcerias que estão envolvidas, quantos voluntários trabalharam, né, qual que é a quantidade. Então, é mais detalhado do que o que a gente tem. Hoje a gente só tem data e atividade. E de uma forma bem ampla. Então, apresentação do material, sem muito detalhamento. Então, é entender se a gente vai seguir dessa forma, se a gente não tem condição, não tem essas informações mais detalhadas que são solicitadas. No plano financeiro, né, é solicitada a descrição da despesa, quando que foi gasto, qual que foi o valor que era disponível, que foi usado, saldo e justificativa, né, se faltou ou se excedeu. Aqui a gente entende que não houveram gastos, né, porque a gente não tem, na verdade, nenhum registro disso. O que talvez a gente poderia fazer, até para não deixar uma relação, uma descrição de um projeto em branco, é colocar o que foi usado, quais recursos foram usados, e colocar que eles eram gratuitos. Então, que seja uma plataforma, um sistema de gestão, né, alguma coisa que tenha apoiado, que poderia ter sido paga, se a Link não tivesse algum benefício, enfim, né, que explica, né, na verdade, essa isenção e essa falta de despesas, né, porque não foi gasto nada, de fato. Então, talvez trazer essa especificação, ou talvez a gente colocar aqui como o recurso que foram para as alunas, mas isso a gente já falou, na verdade, né, que como eram para elas e não para a organização, entraria talvez como uma ajuda de custo para elas, como um incentivo, né, por conta da bolsa. Então, a gente entender se faz sentido trazer essa despesa, esse valor, né, aqui financeiro dentro desse tópico, ou se não faz sentido, se faz sentido a gente só deixar em branco mesmo. Porque hoje a gente não tem informação nenhuma preenchida. Na fonte de verificação, aqui, esse daqui eu acho que é o mais complicado, porque ele traz os indicadores das metas. Então, definir com muita clareza. Então, eu esperava atingir 50 alunas até tal período. Então, era ter a clareza das metas SMART, né? Fossem específicas, né? Mensuráveis e tudo mais. E a gente também não tem essa clareza, né? Então, quais foram os valores alcançados, qual a evidência que eu tenho desse atingimento, o percentual do que a gente conseguiu atingir. Esse aqui ficou embaixo. Então, esse tópico também a gente ficou com bastante dificuldade, porque não existe, né, um documento que sintetize todas as metas que existiam na época do planejamento, lá no começo, e o que foi realmente realizado, concluído, para a gente mostrar, olha, do que eu planejei, 100% foi concluído, né? Alguma coisa nesse sentido. Em parcerias, a gente trazer com bastante clareza quais são as instituições que apoiaram e qual foi o seu papel no projeto. E aí, aqui já pensando nas evidências, né? Então, quem que teve apoio, né? Quem que teve essa atuação parceira? Futuras cientistas vinculadas ao CNPq. Então, é entender quais foram as organizações, que escolas que disponibilizaram as mentoras, ou de onde surgiram as mentoras, se elas vão entrar como parceiras sozinhas, ou se elas estão vinculadas a alguma instituição de ensino, né? Então, alguma coisa nesse sentido também. Melhoria contínua, resultados alcançados e projeções futuras entram num bloco basicamente só, que é sobre estratégia, que é sobre olhar para o futuro. Então, a melhoria contínua é ter esse relatório com o que teve ali de falha, o que foi identificado como possibilidade de melhoria, de expansão, né, de melhorar a abordagem, de aumentar o alcance também. Em resultados alcançados, essa visão de o que foi feito, do que foi planejado, então também realizado depois da conclusão, e aí também foca nos indicadores, né? Então, aqui, por isso que fica mais difícil para a gente conseguir mensurar, porque se a gente não tem a meta do começo, aqui a gente também fica sem conseguir evoluir, né? Para mostrar o que foi atingido realmente.
E em projeções futuras é essa visão de o que a gente espera fazer de novas ações dentro desse projeto. E aí um exemplo poderia ser parceria com outros projetos, né? Então, além do Futuras Cientistas, para focar, por exemplo, em comunidades quilombolas, indígenas, enfim, né? Aqui trazendo só um exemplo, mas como que a gente pode expandir? O que a gente está pensando para ampliar a nossa atuação ou fazer mais parcerias com outras escolas? Quais estados a gente gostaria de atingir? Né? Então, é uma visão mesmo de como é que a gente pode crescer, né? Enquanto projeto. Então foram esses pontos, Fernando, que a gente trouxe, e aí foi aqui que eu acho que ficou a maior dúvida, né? Porque quando você compartilha... A dúvida é o seguinte, os documentos entregues com essas respostas foram lidos? Por exemplo, melhoria contínua, resultados alcançados, projeções futuras, foi o último, a gente fez avaliação 2024, 25, 26. Tem um documento que tem melhoria contínua, evolução do ano para o outro, projeções futuras, indicadores, SMART, etc. Encaminhei esse documento e a pergunta foi, ele foi lido? Porque já foi entregue. Vamos confirmar então, Fernando, onde que ele está? Porque eu não tinha localizado. Às vezes foi mais recente e foi nesse período que eu não consegui realmente. Tá. Da documentação, o contrato com futuras cientistas, ele tem todos esses dados. E vem de novo a pergunta se foi lido, porque lá tem o plano, lá tem o nome das pessoas, lá tem tudo. Então, assim, Você consegue compartilhar, Fernando, sua tela? Que a gente pode ir acompanhando com você. Você consegue abrir o grupo? Grupo do WhatsApp ou Drive? O grupo do WhatsApp, para pegar os dois documentos e as respostas. Porque o termo de parceria com futuras cientistas tem recurso, tem valor, tem tudo. A informação que faltava era o melhoria contínua, plano futuro, etc. Foram avaliados 3 anos e esses 3 anos geram todas essas informações. Inclusive a questão do público, a qualificação, de onde são os alunos, etc. Oi, eu tô abrindo aqui os 2 links que você compartilhou, Fernando, peraí. Tudo que ele for mandando é bom botar em um lugar só, talvez jogar, não sei. Então, é que eu acho que na verdade no Drive. Tá sempre no Classroom, porque no Classroom ele tá inclusive documentado. No Google Drive pode ser que não ache, mas... E cada um deles foi no Google Drive com comentário, foi no Google Classroom. E a gente usou o Classroom como repositório. Mas eu peguei esse daqui, ó, que você comenta que é sobre... Esse é o destaque, aí vai no detalhe... Lições aprendidas, indicadores e próximos passos, né? Seria isso. Então, agora vamos dar uma olhada, então. Vai detalhando e a pergunta é, o que daí está faltando? Então, bom, aqui em cima a gente já tem algumas informações. Eu vou abrir o documento de novo para confirmar se foi daqui que eu extraí. Mas introdução, consolidação da análise de melhoria contínua. E nesse documento está anexo o documento de 2024, de 2025 e 2026. Esse documento é só um resumo. Tá? Tem o relatório de atividade. Esse daqui é o resumo do relatório de atividade. O relatório de atividade 2024, 2025, ele é comparado e está pontuado qual foi a evolução, qual foi a melhoria e o que está no de 2026.
Que na verdade a vocês gente faz uma compartilham- comparação entre 24 e 25, né? Agora precisa abrir o Classroom, porque no Classroom estão os outros documentos, daqui é só o resumo. Tá. Será que a gente consegue abrir no Drive, Fernando? Acho que fica mais fácil. Mas não está no Drive, está no Classroom. Eu disse que a gente usa sempre o Classroom, tá? Porque no Classroom tem o resumo, tem a atividade e todo o processo está lá. Assim como todo o processo do Futura Cientista, ele está inteirinho dentro do Classroom. Ele não está no Drive. Então, todas as atividades, cronograma, atividade dia a dia, quem fez o quê, quem participou, está no Classroom. Mas você quer dizer que tá salvo como anexo no Classroom ou tá salvo lá no caminho que vai pro Drive, via O Classroom? Classroom é um conjunto de atividades. As atividades estão lá. Então, por exemplo, tem no documento cronograma. No cronograma está dito segunda-feira isso, terça-feira isso, quarta-feira aquilo. No Classroom tem um documento, tem a atividade, tem o resultado, tem o que foi feito, tem a cópia da atividade. E aquela telinha é só o resumo, porque o conteúdo está no outro. Então, por isso que eu sempre perguntei, está sendo visto o Classroom? Porque o conteúdo está lá. O Futura Cientista, ele tem 22 dias de Classroom. Ó, Fernando, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para você o que a gente preencheu. Tá? Foi esse documento que eu comentei, né, da versão oficial. Que, assim, todos os documentos que a gente achou no Drive, a gente leu e, enfim, são os relatórios, são esses documentos que compilam todas as informações que a gente conseguiu localizar. Então, a gente começa aqui pela definição do ODS primário, que seria o Educação de Qualidade, e aí a gente precisa escolher um secundário que a gente coloca... Aqui não tá aparecendo, Gustavo? Ah, aqui tá aqui no preenchimento. Tá junto, então, tá aí. no ODS 5, que é a igualdade de gênero, pensando que a gente foca que o nosso público-alvo são alunas do ensino público, né? Então, a gente avaliar se faz sentido. E aí, nas metas, a gente traz basicamente todas elas, mas seria importante a gente selecionar, né? Qual meta que hoje a gente considera prioritária, né, dentro, porque são muito variadas, às vezes nem exatamente o que o desafio ODS se propõe a fazer. Então, seria interessante a gente chegar num consenso. O desafio ODS, o que ele tem, assim, tem um problema com o método, tá? Que aí é outra coisa para a gente conversar. Como ele conclui qual é a atividade, tá? Então, ou a gente pega o documento original e simplesmente copia, ou eu não sei direito como fazer. Por quê? Porque cada equipe vai escolher a sua própria ODS. Assim, a necessidade do entendimento do processo. Então, o que acontece? Por exemplo, uma pegou o ODS 12, o outro pegou o ODS 5, tá? E faz parte do método isso. Então, está tentando colocar uma descrição que não está encaixando. Que o ODS 4 é a principal, o ODS 4 é a principal. Tá? Uhum. Se colocar o Futura Cientistas, o Inovação, que é a 9, seria o segundo. Porém, a gente não coloca isso, porque é forçar a barra. Por quê? Porque, por exemplo, o ano passado, a mudança climática foi considerada a segunda mais importante. Então, ele é um projeto em que a essência dele é uma pesquisa que os participantes definem o objeto. Então, Sim, ou exato. a gente vai dizer que então ele é 4 e pesquisa, porque senão qualquer uma das 17, ou 18, ou 19 vai poder contar. Uhum. Tá? Porque elas podem variar, né? Isso é um ponto importante. O que a gente tentou fazer? Identificar o que é fixo, o que não muda no projeto Desafio DS. O que não, Então, a gente pensou educação, e aí por isso a gente colocou o 5, né, como sugestão de igualdade de gênero, pensando que com essa parceria com Futuras Cientistas, o objetivo é sempre desenvolver meninas, né, e desenvolvê-las como profissionais e garantir essa
Então, Maior igualdade de gênero, se fizer sentido. O futuro, por exemplo, o ano passado a gente teve 3 edições do Desafio ODS. Uma foi com as meninas, as outras 3, aliás, não foram. O que a gente fez quando a gente fez a avaliação? Qual é que tinha evidência, documentação e fortaleza? A fortaleza vem do Futura Cientista, do LED e do CNPq. Foi feito com voluntários, inclusive um dos grupos de voluntário é do próprio... Nossa, como chama? Do Na Trilha. Teve um grupo que foi do Na Trilha, que fez todo o processo, fez a apresentação do resultado, foi trabalhar a mudança climática, tá? Completamente diferente. As meninas não fizeram mudança climática, as meninas fizeram outra coisa, tá? Então, o que eu acho que a gente tinha que fazer é o seguinte: qual que foi a proposta? Aonde a gente tem 3 anos de evidência sistemática e organizado no Futura Cientista, aprovado pelo CNPq, com modelo de contrato, com parceria, com descrição, com fluxo financeiro, com tudo. Eu disse, então vamos usar esse, porque desse não falta nada. As variações têm. Aí o que a gente fez esse ano, que é melhoria em relação ao ano passado? A gente viu que a metodologia científica precisava ser mais aprimorada. Dentro dessa visão, um dos itens importantes para 2026 é a ênfase maior na metodologia científica. E na hora que você coloca a ênfase maior na metodologia científica, você desmonta o que está aqui. Porque a metodologia científica diz vai ser investigado qual é o problema. Antes o problema era induzido, agora ele não é nem induzido. Aí o que a gente tem? O CNPq coloca que tem que saber quais são as áreas do CNPq que são atendidas. Então eu acho que se a gente pega e coloca as áreas do CNPq que está no contrato, deveria então ser utilizada e vai dar educação e ciências. Porque a aplicação é em todas as áreas. Agora, o que tem? Não tem a descrição. Tem o código baseado na classificação do CNPq, tem todos os componentes do BNCC com a classificação, com a área. E aí eu volto na pergunta. Assim, o documento entregue do Futura Cientista, o documento de execução foi lido, tá? Porque eu não consigo entender a dúvida. A gente tem da descrição do Futura Cientista 22 dias de descrição detalhada de atividade. Aí diz, não, mas a gente não achou nenhuma. Diz, mas tem 22 dias de descrição de atividade dia a dia. Por quê? Porque o CNPq exige, o Futura Cientista exige, tem o vídeo, tem a gravação e tem o relatório de entrega. Eu vou passar aqui, Fernando, pelos campos e a gente vai falando. Então, a primeira dúvida é, qual o objetivo que a gente vai preencher? Então, a gente já tem o DS4 como principal, como primário. Tem a opção de colocar um secundário, se vocês acharem que não faz sentido, a gente pode tirar. E definir qual que é a meta vinculada. Então, essa informação a gente não localizou. Eu acho o seguinte, o prazo é quinta-feira. É isso? Dia 31? Isso. Eu acho que agora não tem atividade mais rápida que eu pegar amanhã o documento que eu estou falando o tempo todo e reescrever isso aqui. Porque a gente vai ficar, achei, não achei, mas está escrito, não está escrito, onde é que está, tá? E tem um direcionamento. O direcionamento tinham 3 no Futura Cientista, tem 10 no Adote uma Escola e um tem mais evidência que todos. A gente falou, então vamos fazer o que tem mais evidência que todos. Na recomendação, inclusive o nosso objetivo do ODS, por exemplo, o objetivo do ODS, a gente tem a descrição do ODS dentro da Agenda 2030 de Cubatão, que foi o que ela considerou como evidência de 2024, que é mais fraca que a do Futura Cientista. E tem toda a descrição lá também, tá?
Então, o que eu acho que a gente deveria fazer é o seguinte, eu acho que é melhor eu copiar o que está nos documentos, porque a gente está andando em círculo. E aí eu identificar, tá bom, assim, deixa eu ver, assim, na hora que eu não achar alguma coisa, tudo bem. Porque eu não consigo entender a pergunta. A única coisa que faltava, e na hora que eu vi das evidências eu achei ótimo, não estava documentado, melhoria contínua e indicadores. Então, indicadores SMART lá, está tudo lá. Por quê? Porque é solicitado. Tá? Então, eu acho que o mais simples seria o seguinte, eu pegar esse documento e copiar amanhã, e aí a gente revisar. Tá? Por quê? Porque a gente só tem até quinta-feira. A gente não pode ficar, mas não achei o documento. Tá? E eu mesmo selecionar que trecho do documento eu considero mais correto. Agora, que o CNPq não assina o contrato sem ter tudo que está sendo dito que não tem, ele não assina. Agora, eu estou vendo o seguinte, eu estou dizendo, está no Classroom como atividade, não está no Drive. Por quê? Porque tem a atividade inteira a ser executada, tem forms, tem anexo, tem descrição, tem vídeo. Ah, mas isso a gente não viu. Então, acho que... E tem um relatório final. O relatório final segue o padrão do Futura Cientista, segue o padrão do CNPq e foi aprovado com excelência. E dos três, a gente pegou o que foi aprovado com maior excelência. E o que está naquele documento que você estava vendo é a comparação de 2 e o que está recomendado para o terceiro. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente faria seria o seguinte, é pegar esse documento, a gente inverter, em vez de eu ficar falando está aqui, está ali, está aqui, está aqui, eu pegar esse documento e colocar o que já está. Tá? E o que a gente vai fazer? Quando a gente fez o primeiro, como é que eu produzi o último documento? A gente vem usando direto as IAs para fazer o quê? Aquele de melhoria, o que eu fiz? Acha nos documentos de 2024, 25, 26, esses itens. E foi organizado esses itens. Provavelmente o que eu vou fazer também é pegar a documentação, acha esses itens e coloca aqui. Tá? E aí a gente fecha. Agora, qual é o objetivo nosso, voltando para o início? A gente achou que essa certificação era de educação da ODS da ONU. Na hora que a gente viu que não é, está tendo também um conflito de metodologia. Porque a gente está acompanhando o ODS da ONU com alguns institutos federais, tá? E naquele lá, o que a gente tem é o que é solicitado, porque ele é de educação. E na hora que ele é de educação, o conceito é diferente. Ele não é descrição de um processo sistemático, ele é descrição de um processo de aprendizado. E aí, se a gente tirar que é a descrição do processo de aprendizado, que é a descrição do processo de metodologia científica, provavelmente alguém já vai falar, ué, então eu não entendi nem o projeto, porque ele vai perder toda a relevância dele, que esse é um projeto de pedagogia baseado em projetos, em que o objetivo dele é investigação, não é reprodução. Eu comentei que o primeiro projeto que eu fiz para o Futura Cientista foi rejeitado, justamente o meu. Foi aprovado o de biologia, foi aprovado do Fernando, porque eu fiz um projeto da indústria. E eles falaram, isso daqui é um centro de pesquisa, esse projeto, ele é perfeito, você vai lá na Dow, vai lá na BASF, não sei o que, eles vão adorar. Não é isso que a gente quer. Transforma esse projeto em um projeto de pesquisa. E ele é um projeto de pesquisa. A pergunta que a gente fez é o seguinte, a metodologia do Instituto consegue trabalhar com projeto de pesquisa? Ou das educação
a gente está acompanhando, está junto com o instituto que está fazendo e atende plenamente. Porque, aí voltando até na fala do Gustavo, a gente tem um objetivo, a gente faz parte da Agenda 2030, a gente colocou que nessa edição do Futuro Cientista, os 3 projetos vão obter certificação ODS, e a gente precisa passar para as alunas como é uma certificação ODS, mas uma certificação ODS do que a gente quer fazer, que, me parece, não é a metodologia do Instituto. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou tentando entender o do Instituto, já peguei todo o material do Educação da ONU e já vi, aquele lá atende o que a gente quer fazer. E esse eu ainda não entendi. Então, acho que para a gente sair disso, a gente deveria... Eu pego esse documento, a gente gera a versão, e o que eu tinha dito, que talvez não tenha ficado claro, por que a gente participa de certificações? Porque a gente quer um salto de qualidade. Por que a gente participa do GESC? Porque a gente tem um salto de qualidade para onde a gente quer ir. Então a gente precisa ter certeza se o que a gente quer fazer no Futuro Cientista, no CNPq, nos projetos, essa metodologia leva nessa direção. Porque a impressão que eu tenho até agora é que ela não traz os itens que a gente está achando mais importante. Tá? E a gente não está falando isso porque o Fernando acha. A gente está vendo quem é que está no outro grupo. Só estão todas as universidades, todos os institutos, e agora está o pessoal do LED também. E o pessoal do LED diz, isso daqui é muito bom. Tem ODS com a Fundação Dom Cabral no LED. E, inclusive, é requisito do LED agora, os ODS. Mas dentro dessa perspectiva que a gente está falando, não de processo repetitivo. E a impressão que me dá é que está sendo tratado com processo repetitivo, que não é o conceito de educação. Então, acho que a gente devia fazer o seguinte, inverter. Eu pego esse documento, a gente entrega, mas o nosso objetivo, inclusive eu arranjei essa confusão para a cabeça, por quê? Porque a gente já disse para o Futuro Cientista e para o CNPq que na versão 2026 vai sair com certificação ODS. Só que todos que participam do Futuro Cientistas conhecem certificação ODS de quem? Dos institutos federais, das universidades que eu de ensino. Que inclusive é com eles que eu estou checando e validando se o que eu estou falando está fazendo sentido, se tem alguma coisa que está errada. Ele falou, não, claro que é isso. Então, fiquei tranquilo, porque a gente vai poder fazer exatamente isso, tendo, inclusive, conhecimento de quem está fazendo a certificação. Então, por exemplo, se você olha a lista, tem 100 projetos do Futuro Cientista, tem o CNPq, e, tirando a Link e 2 laboratórios, todos os outros são universidades e centros de pesquisa. Eles acharam fantástico a proposta de ter a certificação. Mas a gente precisa daquela certificação. Tá? Que acho que por isso que eu estou achando que a gente deve resolver essa. E aí, Bel, a gente tinha um segundo objetivo que me preocupou mais ainda, que era qual que era a expectativa que a gente tinha. Para conseguir fazer isso, vai mergulhar dentro do desafio ODS, vai obter graduação no desafio ODS e vai poder ajudar a Bel a tocar o desafio ODS na imersão. Para isso, precisa ter entendido o desafio ODS. Por quê? Porque vai conduzir um grupo de 15 alunas conduzindo o projeto que vai dar um salto para frente em relação ao anterior. Tá? Aí, o que eu estou vendo? Ah, mas esse negócio da pedagogia baseada em projeto, da metodologia científica, da não sei o quê, e do próprio desafio ODS, a gente não conseguiu nem absorver. E aí a gente tem uma outra coisa para resolver, que é o seguinte, não vai mudar o fato de que o contrato vai ser assinado em agosto, conhecido como dia 1º, sexta-feira em diante. E que está escrito que vai ter isso. Por quê? Porque a gente disse que ia fazer.
Então, eu acho que a forma de a gente sair agora seria, a gente entrega essa, o mais rápido seria eu, e aí a gente verificar o que a Link queria é algo que vocês entenderam e vocês querem, ou o que a Link queria não é o que vocês querem fazer, e a gente tem daqui até o final do ano para entregar isso, porque vai estar no contrato que a gente vai fazer isso. Tá? E a gente tem um outro problema, que é o seguinte: a gente, por 2 anos, foi a excelência do Futura Cientista. Então, a gente não pode agora, na hora que a gente chega no terceiro, no terceiro aquela história para o aplauso. Então, já é para consolidar, que virou metodologia. Então, era nessa direção que a gente estava andando. A gente tem um ano inteiro para dominar isso que ocorre em 20 dias. Mas precisava ter ido para cima dele. Não, mas a gente quer ver o outro. Tudo bem, vamos ver o outro. Mas aquele outro não é a prioridade da Link. A prioridade da Link é o desafio ODS. É a educação, é a metodologia científica. Tá? Com governança, com tudo isso, claro. Tá? A gente está usando o que vem da Dom Cabral, que faz parte da capacitação. Então, no próprio LED tem essa capacitação, assim como a gente está usando o do GESC. Mas, assim, a grande interesse nosso, o que justificava 3 pessoas, justificava 1 ano, era pegar o da ONU de educação, que esse eu desconhecia. Eu sabia que ele existia, mas eu desconhecia. E acho que para vocês é a oportunidade de conhecer os dois. Então, eu acho que a gente deve achar uma solução, que eu não estou vendo alternativa diferente de eu pegar esse documento e entregar no dia 31, e aí a gente fala, e o que era para fazer mesmo? O que era para fazer é isso aqui. Ah, mas isso aqui, agora eu não sei como que a gente vai fazer. A gente está em agosto, a imersão é em janeiro. Tá? A gente está buscando, por exemplo, estão vindo novos educadores. Então, por exemplo, do Libras, então até para a Bel pensar, veio a Taislane, que está com o projeto aprovado. Quem está esperando ser orientado pela gente, como é que é para fazer isso? Tá? E como é que faz? Calma, que a gente vai orientar, tá se formalizando lá, inclusive com voluntário, ela e a equipe dela, não sei o quê, para que a gente oriente como é que faz. Tá? Ela sabe dar o curso de Libra? Sabe. Mas como que é o curso de Libra, com educação, com metodologia científica, com certificação ODS, precisaria estar navegando com muito mais facilidade. A gente pode reduzir também a expectativa, não precisamos também arranjar confusão para a cabeça. Mas do desafio ODS a gente precisa. E do IA também. Por quê? Porque o que foi questionado do IA? O IA foi questionado que o projeto do Xará estava incrível, mas não era pedagogia baseada em projeto. Não era um processo educacional de pesquisa, era um processo de transmissão de conhecimento. E o Futura Cientista diz aqui não é aula. Aula é outra coisa, imersão científica é pesquisa. Então o que a gente colocou no IA desse ano? Ele vai ter pesquisa. Ele começa com a pesquisa. E a pesquisa, o que ele vai poder dizer? Ele vai poder dizer que é 4 e 9. Se a gente pegar as ODS, a gente vai acabar ficando sempre 4 e 9, porque 4 é educação e 9 é inovação. Aplicado aonde? Nas 16. E acho que é o jeito de a gente não se complicar, dizer que é 4 e 9. O que é 9 mesmo? Inovação. E é um projeto da inovação, ele não é um projeto de processo repetitivo. Exato. Tá? Eu acho Você que a gente sabe devia fazer isso. Você sabe que nas reuniões da mentoria, a moça está ensinando, quando fala que é educação,
ela fica meio assim, ela fala, mas isso daqui é educação, porque lá na realidade, nesse instituto, são várias coisas, e muito menos educação. Né? Várias outras oportunidades, outras coisas, e educação não. Aí, por isso que fica mais difícil, mesmo pelo formulário deles, não é como é o nosso. Por exemplo, a gente foi um ponto fora da curva do próprio GESC. Por quê? Porque eles são de educação, ele fala, o GESC é processo repetitivo. Sim. Tá? O que você está falando é processo de investigação. Eles são coisas diferentes. Precisa de governança, precisa de controle, precisa de tudo isso, mas a essência é diferente. Tá? Tanto que a gente foi chamado para participar no GESC de seminários especiais. Porque falando, Fernando, o que você quer não está lá, está aqui. Aí na hora que a gente vai nas outras entidades, a gente aplica. Mas o diferencial nosso é a inovação. Em que a gente precisa buscar quem está na inovação. Sabe, né? Tá? Então, a gente aprende, por exemplo, no LED, a gente aprende pra caramba porque os outros também estão na trincheira da educação. Na mesma situação. Tá? Educação. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tira esse peso, tá? A gente vai entregar. Como a gente tem documentação com evidências muito sólidas, tá? Que é o fato de que, por exemplo, na hora que a gente diz o desafio ODS que a gente fez com os dois grupos na trilha, o nível de evidências é baixo, embora a apresentação, como chama a de Pernambuco? Nossa, o que eles fizeram de apresentação foi simplesmente incrível e foi até utilizado. Mas não é o nível que a gente tem do Futuras Cientistas, do CNPq, porque ele exige isso. Não é que ele exige da Link, ele exige dos 100 projetos. É de todos, é lógico. Que tem que atender os mesmos requisitos. Os mesmos requisitos, claro. Não existe ninguém atuando sem contrato, sem nome, sem qualificação, sem currículo. Tá? E onde que está isso? Está no documento do projeto. Tá? Que agora eu acho que a gente está montando, por exemplo, a gente tem agora aqui em agosto, entregar qual é a equipe de 2026. A equipe de 2026 tem que estar formalizado daqui a 15 dias. Então, quem está chegando, Kaislane, James, não sei o que, já estão fazendo toda a documentação de voluntariado, currículo Lattes, documentação. Também, né? Por quê? Porque é requisito do processo. E tem alguém na equipe? Não pode ter ninguém na equipe se não está nesse documento. Não pode ter parceiro, não pode ter atividade que não está nesse documento. Não teve custo, tem que dizer que então não teve custo. Teve custo de papel, disso, daquilo, não sei o quê. Tem que estar isso lá também. E isso tudo está no contrato, né? Eu acho que a gente ia dar rápido desse jeito, tá? Vamos resolver a questão da entrega do 31, tá? Eu acho que a gente tem que continuar acompanhando e aí entendendo o momento de vocês, tudo isso. Vocês falam, Fernando, para a Link, entender o ODS de educação é vital. Sim. Nós não somos educadores, a gente quer olhar o processo convencional, porque, vamos pegar o caso do GESC, é o 95% do GESC. 95% do GESC são atividades repetitivas. Sim. Tá? Em que o que se define é um processo que regula e funciona direitinho, ele não é um processo de pesquisa. Tanto que é colocado muito, o máximo que tem de processo de pesquisa é o advocacy. Se olhar as falas do Alfredo, o máximo que ele chega nisso é no advocacy, quando você vai para o terreno desconhecido. Agora você está indo para o terreno desconhecido, pegar um problema que ninguém quer resolver, porque todo o resto você vai ficar no terreno conhecido do processo repetitivo.
em que a sua função é obter o máximo de escala daquele processo repetitivo, de dar a mesma aula em todos os lugares, igualzinho, com qualidade, com tudo. Uhum. Isso aí. Então, eu acho o seguinte, vamos fazer um exercício amanhã. Me mostra qual é esse documento e eu vou copiar o conteúdo para esse documento, tá? Pegando o que está nos documentos que já existem, porque a gente já respondeu isso. Tá? Assim, na hora que a gente fala do BNCC, dos códigos, das atividades, etc., a gente foi outro item que foi dito, olha, na parte de educação, vocês precisam aprofundar mais. A gente colocou o BNCC, colocou a atividade, colocou o conteúdo. Tá? Metodologia científica. A gente diz, olha, vocês precisam melhorar a metodologia científica. Tá? E aí o que a gente foi fazer? Foi pesquisar, mas foi considerado que o ponto forte nosso é a pedagogia baseada em projeto, em que isso a gente está muito na frente, tá? E que a gente tem que preservar esse e consolidar os outros dois. Então, o momento, em termos de melhoria contínua, é fortalecer aquilo que a gente está bem e consolidar esses outros dois que a gente não sabia direito. Certo. Fernanda, eu mandei aqui no chat o link da planilha que a gente está usando para compilar as informações. Se quiser criar uma versão 2 para preencher ou como achar melhor. Eu vou ver amanhã. Tá, amanhã a gente dá um retorno de ver como é que vai fazer. Normalmente o que a gente está fazendo, e cada vez está mais rápido, é o seguinte, como tudo, não sei, a última vez que eu contei tinha 52, Bel, só para ter um número. Como já tem 52 módulos enfiados nas 5 IAs, atualmente qualquer coisa que eu preciso, eu pego o modelo. Sim, a gente precisou fazer um modelo de projeto para o CAS. Olha, o modelo é esse, acha essas informações. Pronto. E aí o que faz? Só revisa o que tem que revisar, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Pega tudo isso e já produz, então não vai ser demorado. Tá? Uma coisa que eu percebi que eu não sei direito o que fazer é o conteúdo está dentro do Classroom. Então, a área onde eu tenho mais dificuldade hoje é na hora que dispomos o conteúdo está dentro do Classroom, está dentro do formulário, está dentro da aula. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a exportar uma parte desse conteúdo para que fique mais fácil. Na hora de fazer aquele de melhor prática, eu tive essa dificuldade. Por quê? Porque 2024 estava inteirinho no Classroom. 2025. 2024 estava inteirinho no Drive. No Drive. Foi uma loucura, porque não tinha processo. Tinha descrição de um monte de documento, não tinha aula, não tinha descrição, não tinha o vídeo. Agora alguém consegue ver. Está aqui a aula, cada um num pedaço, o planejamento, o vídeo, o resultado e o trabalho feito. Dia a dia. Por isso que a gente está falando, agora vai conseguir reproduzir mais fácil. Tá? Eu acho que é isso. Tá? Acho que fica tranquilo. Tá? A gente precisa resolver essa questão das formalizações. As datas são convenientes, porque se 31 é a data do Instituto, agosto é a data do GESC, do Futura Cientista. E o Futura Cientista já está anunciado o dia que ele vai fazer o edital para os alunos se inscreverem. Tá? Então não tem esse negócio... Já está todo mundo esperando, né? Sim, e para ele se inscrever, ele já tem que estar inteirinho descrito tudo que vai ser. Não pode aparecer surpresa. Mas como é que vai ser? Não, mas... inclusive a equipe. Então, por isso que eu acho importante. Então, E temos um problema, Bel. Eu já perguntei se eu posso ficar com 2, disseram não. Não, né? Não. Vamos ver quem que vai ficar junto. Vamos ver.
Feito? A gente colocou a gente fez a chamada dos voluntários para os projetos do Futuro Cientista, tá? A gente fez por uma razão, provavelmente a gente vai usar para outra também, tá? Então, assim, eu estou tranquilo em relação ao documento. Por quê? Porque em 2025 a gente não tinha nada disso. Sim. Em 2025 a gente não tinha nem o Classroom, a gente tinha só o Drive. É verdade. Tá. Se olhar em 2025, o Fernando tinha o Classroom, mas nós não tínhamos. Ele tinha feito em 2024 a lição de casa direitinho, estava tudo no Classroom. Então, se você olhar, o dele estava pronto, as aulas, tudo. Vamos buscar o Xará outra vez. Tem que tirar ele lá Vou lá esperando que ele venha. Ele falou que ele pode ajudar. Não ficar à frente, mas que ele pode ajudar. Perfeito. Combinado? Combinado. E amanhã a gente revisa. Tá? E a outra coisa que alguém disse que a gente tem uma agilidade grande em passar em processos de certificação, porque a gente vai direto no que é solicitado. Então, o que a gente vai fazer daqui para o coisa, a gente vai direto no que é solicitado, tá? E sei que a gente tem acervo para a gente estar tranquilo. E aí a gente vê onde é que a gente se enroscou, onde é que a gente se perdeu, tá? E em relação ao advocacy, o que está chamando a atenção da gente é o seguinte: era o Futura Cientistas, o desafio ODS, porque ia ser muito simples, e o desafio desse ano é a programação do Adote uma Escola, que desde abril deveria estar sendo documentado como um processo repetitivo, etc, etc, etc. Que a gente precisa resgatar, porque o objetivo nosso é o Adote uma Escola. Sim. O desafio ODS esse é o mais simples porque está pronto. O do Adote uma Escola tem que fazer. Por exemplo, mês passado a gente teve o ECA, foi absolutamente fantástico o que aconteceu, tem uma oportunidade com relação à advocacy incrível, e agora vem o dos jovens. Tá? A gente viu, olha, realmente vamos trabalhar com os parceiros, tá? É através deles, e a nossa fortaleza é mostrar para eles como é que faz, que é o que eles esperam da gente. E como é que faz esses negócios? Pega algumas lá que ficam perguntando para a gente como faz. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Combinado? Eu pego a planilha, deixa eu salvar a planilha antes que eu me perca aqui. E como que é na quinta? Na quinta entrega? O que é que tem na quinta? É o cadastro na plataforma ODS. Então, o ideal é acabar na quarta, é isso? Não vai passar com a mentoria? Vocês estão pensando em mandar direto? Não precisa. A mentoria é mais quando tem dúvidas, né, específicas ali. Por isso que eu estou perguntando. Não vai precisar passar, né? As nossas dúvidas, elas são internas, de informações, né, daqui. Né? Agora, eles dão devolutiva. Por exemplo, quando a gente participou do Melhores ONGs, a gente foi com 4 itens para recurso. A gente botou, eles glosaram, a gente questionou a glosa. Existe esse processo? Aí eles analisaram e concordaram com as 4. Concordaram com as 4, em que a gente aumentou a documentação, etc. E que eles chamam, né, Thaís? A hora que eles enxergarem, pegar o projeto, eles chamam a pessoa para estar junto, para ver, para saber se está tudo certo, se não, se porque falta mais alguma coisa. Normalmente tem que ter esse processo. Nessa edição do Futura Cientistas, aliás,
como eu fico inventando demais, né, de novo, o desafio ODS, na primeira entrega, ele ficou de segunda época. Foi mesmo. E eu estava achando era ótimo. Aí a gente recorreu e aí eles concordaram que estava certo. Estava certo. Tá. Bom. Então vamos lá. Então vamos lá. E felicidade para todo mundo, pelo menos essa oportunidade é pé quente, né? Alguém falou que era pé quente, não lembro quem que é, as coisas acontecem, é iluminada mesmo. É isso aí, os 3 estão empregados e muito bem empregados, para falar a verdade, fazendo o que gostam, né? Que bom, né? Muito bom. Vamos lá. E ainda tem as suas lagoas lá, a gente já vai chegar nas suas lagoas lá de Linhares. Tá ótimo. Feito. Então tá, queridos. Tchau. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite, bom descanso. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Para vocês também. Deus abençoe todos. Amém. Tchau.